Como que a igreja vai receber? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Volte sempre e traga mais gente. Aleluia, Jesus. Vamos sair sabendo do pastor Charles para nos trazer a palavra nesta manhã. Aleluia! Estenda suas mãos para cá e repita comigo: bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É interessante que Deus, eu cumprimento todos com a paz do Senhor. É interessante que Deus, ele sempre mostra para você aquilo que Ele quer, né? Glória! É interessante que Deus, ele sempre confirma a palavra. Confesso que mesmo eu estando aqui na liderança dos jovens, provisoriamente, hoje eu não sabia que a Ana ia colocar esse louvor. E ela também não sabia que eu tinha preparado a mensagem sobre a mulher samaritana. É interessante, né? Deus, ele sempre confirma. Amém? Amém! Glória a Deus. Deus é bom demais. Abra a tua Bíblia. João, capítulo 4. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler os versículos. Aleluia. Vamos ler do primeiro em diante. Bem, Deus é bom, irmãos. Aleluia! E Ele se encontra presente aqui hoje. Aleluia. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da idade de Jacó, tinha dado ao seu filho José. E estava ali um poço de Jacó. Jesus, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que eu sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu pedirias, e ele te daria água. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Aleluia. És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a sua vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e venha cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta.
Nossos pais adoraram neste monte, e vos dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creia-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram em espírito e em verdade. E a mulher diz: eu sei que é o Messias, que se chama o Cristo. Vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Amém? Curva a tua cabeça. Curva a tua cabeça. Senhor Deus, Pai da eternidade, Senhor, a tua palavra foi lida, Senhor. Pai, que o Senhor possa colocar a tua palavra em minha boca, Pai. Que eu não venha falar de mim, mas que venha falar de ti. Que eu não venha falar do meu nome, mas que venha falar do teu nome. Que eu não venha falar dos meus feitos, mas que eu venha falar dos teus feitos, Pai. Pois o Senhor é um Deus vivo, Pai. Senhor, que essa água, Pai amado, Pai querido, transporte nos corações de cada um que aqui está. E que o Senhor possa, Pai amado, Pai querido, fazer com que a mensagem vá e produza o efeito a qual foi mandado pelo Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu oro e te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E todos digam amém. Sempre aplaudindo a Jesus. Oh, glória. Deus poderoso. Ao lermos essa mensagem, eu estava parado no versículo 15, que diz assim: disse a mulher: Senhor, dai-me desta água para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. É interessante que, ao olharmos essa mensagem, a mulher teve um encontro ali com Jesus. A Bíblia diz que as mulheres daquela época, elas que iam pegar água do poço. Só que elas tinham um horário exato para buscar água. Elas iam a parte da manhã. Quanto mais cedo elas pegassem água, melhor elas. Só que essa mulher, ela não ia na parte da manhã. Por que ela não ia na parte da manhã? Porque ela tinha vergonha de se encontrar com as outras mulheres, não poderia conversar com as outras mulheres. E as mulheres também, se encontrasse aquela mulher aqui, ali, não poderia ficar batendo papo com a mulher, porque aquela mulher é considerada como mulher impura naquele lugar. Todos olhavam para aquela mulher com um olhar de desconfiança. Ela já havia passado por 5 casamentos e agora estava morando junto com o namorado. Ela não estava casada, ela estava morando junto com o namorado. Então, quando aquela mulher chegava ao poço, se ela tivesse alguém, ela ficava esperando o tempo dela para ela ir lá e pegar água. E a Bíblia diz que Jesus falou dessa seguinte forma: que era necessário passar por Samaria. Por que era necessário ele passar por Samaria? Porque em Samaria tinha alguém que precisava de ouvir uma mensagem. Porque em Samaria tinha alguém que necessitava de um milagre. Porque em Samaria tinha alguém que estava dependente, precisando de uma resposta de Deus, de um algo de Deus. E Jesus é tão interessante que Jesus, além de ele ir até Samaria, a Bíblia diz que ele senta perto do poço. E interessante é mais ainda que ele senta na hora que a mulher vai pegar água. Ele sabia a hora que aquela mulher ia pegar água. Ele poderia chegar mais cedo, ter ido mais cedo. Ele poderia ter ido mais tarde, não. Ele foi na hora que ele sabia que a mulher ia pegar água. Era o costume daquela mulher buscar água naquele horário. Porque ela sabia que se ela fosse naquele horário, não teria ninguém para pegar água ali. Ela falou: se eu vou,
porque certamente não terá ninguém. Só que aquela mulher não sabia, Valdinei, presbítero Valdinei, que Deus tinha marcado o encontro com ela. Aquela mulher não sabia que aquele dia que ela ia pegar água seria um dia diferente para a vida dela, seria algo novo para a vida dela. A Bíblia diz que Jesus, além de chegar, ele senta perto do poço, ele cansado da viagem, ele fala para os discípulos: vai lá, comprar algo para nós comer, vai buscar algo para nós. Aleluia. Ele poderia ter ido também, mas não, ele precisou ficar ali, porque ele sabia que ali ia passar alguém que necessitaria dele, necessitaria de uma mensagem, necessitaria de uma palavra. E a Bíblia diz que a mulher vai até o poço, poço esse que Jacó deu para José. A Bíblia diz que quando aquela mulher chega no poço, que ela começa a pegar água, Jesus olha para ela e fala: dá um pouco dessa água. Aleluia. Ali eu entendo que foi a primeira vez que Jesus ficou conversando com a mulher. Foi o papo mais duradouro de Jesus com a mulher. Foi um momento especial para aquela mulher, porque ela não imaginava que Jesus iria pedir água para ela, ou melhor dizendo, que aquele homem iria pedir água para ela. E quando ele pede água, ela fala: tu não tem vasilhas para pegar água? Aleluia. Tu não tem vasilha para pegar água? Ou você está com preguiça de pegar água? Ou porque era de costume da mulher pegar água, eu tenho que pegar água para você? Aleluia. Só que interessante é que Jesus chama aquela mulher e fala assim: a água que eu estou te pedindo, você não pode me dar, mas a água que você necessita, eu posso te dar. A água que você precisa para ter uma vida nova, eu posso transmitir para você, mas a água que você me der, talvez mata a minha sede agora, mas depois eu vou ter sede novamente. Aí Jesus fala para ela: a água que eu te der, você não terá mais sede. Aleluia. E aonde eu parei nesse versículo 15, aleluia, disse a mulher: Senhor, dai-me desta água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. É interessante que quando nós aceitamos Jesus, quando nós servimos Jesus, na maioria das vezes tem pessoas que acham que por você aceitar Jesus, por você servir a Jesus, você não precisa mais trabalhar, você não precisa mais fazer nada, é só ir para a igreja, servir a Jesus e pronto, está resolvido. É só ir para o culto, adorar a Deus e pronto, está resolvido. Mas Jesus, ele não chegou na vida daquela mulher para tirar as funções dela. Ele chegou na vida daquela mulher para mudar a vida dela, a história dela. As funções dela, ela ia continuar fazendo. E o interessante é que ela falou, essa fala dela me chamou a atenção. Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela achou que quando Jesus falou que ela não ia ter mais sede, que ia ser a sede normal, mas ela não sabia que a sede que ela estava precisando, não era para o corpo. A sede que ela necessitava, não era para o corpo, era para a alma, era para o espírito dela, porque o espírito dela estava perturbado, a alma dela estava perturbada. Mas quando ela teve um encontro com Jesus, a vida dela mudou. A vida dela foi transformada. E o interessante, ela fala: mas como o Senhor, sendo judeu, fala comigo? Eu sou uma mulher samaritana. Aleluia. Jesus, ele não escolhe a sua descendência. Jesus não escolhe se você vem do Pernambuco, da Bahia, do Ceará. Jesus não escolhe se você vem de outro país. Jesus escolhe pessoas, ser humano, para salvar. Não importa de onde você veio, não importa é que você é um ser humano necessitado de algo de Deus. E ele veio para transformar a vida. Jesus chegou na vida daquela mulher para mudar a história daquela mulher. Assim como Jesus chegou na minha e na sua vida para mudar a nossa história. Até outra hora éramos alcoólatras, fazemos tantas coisas erradas.
história. Hoje nós não temos mais sede de beber cerveja, não. Hoje não temos mais sede de fazer coisas no mundo, não. Hoje nós temos sede de buscar alimento espiritual para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso coração. O que importa é nós, irmãos, estamos bem espiritualmente. Nós vamos ter sede, vamos, porque o nosso corpo necessita da água. Nós vamos ter fome, vamos, porque o nosso corpo necessita da comida. Mas isso não significa que nós estamos vazios, porque nós estamos cheios do Espírito Santo dentro de nós, trabalhando no nosso coração o tempo todo, mudando a nossa vida o tempo todo, corrigindo o nosso erramos o tempo todo. É interessante que a vida dessa mulher, irmãos, isso aqui me chamou muita atenção. Diz-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e agora não tens o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aquela mulher não contou a história dela para ninguém. O povo sabia da história dela, mas Jesus, aos olhos dela, não sabia da história dela. Mas Jesus já conhecia a história dela, porque Jesus não parou ali à toa. Jesus parou ali porque Jesus queria mudar a história daquela mulher. Entenda uma coisa, irmão, Jesus só para mudar a história. Jesus só para mudar, dar uma rotatividade na tua vida. Você entende uma coisa, que quando aquele jovem estava morto no caixão, a Bíblia diz que Jesus parou o velório para mudar a história daquela mãe que estava com o filho morto. Jesus parou naquela cidade, naquela estrada, para curar aquele cego, para curar aquele coxo. Jesus só para mudar a história de alguém. Jesus não para de qualquer jeito, não. Ele para mudar a história de vida de pessoas. E se Ele parou na tua vida hoje, na minha vida, para mudar a nossa história, para mudar o nosso jeito de agir. Entende, irmão? Nós vamos continuar errando, vamos, mas nós vamos tentar buscar cada dia mais melhorar, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Não era para nós errar, mas infelizmente erramos, porque somos seres humanos. Aquela mulher, ela não tinha entendido ainda o que Jesus estava falando com ela. Na mente dela, Jesus ia dar uma água para ela, ela ia beber essa água, e ela não ia ter mais sede nenhuma. Mas a sede que Jesus queria alimentar dela era na alma dela. A alma dela estava abatida, estava ferida, estava machucada. Quantas almas não estão assim? Quantas almas não estão necessitando dessa água, dessa fonte? Quantas almas não estão necessitando buscar essa água que abriu o entendimento deles? Aquela mulher na mesma hora teve o entendimento dela aberto. Quando Jesus falou para ela assim: ó, não tens marido? E o que teve 5, e o que tem não é teu, ela entendeu. Ela entendeu que Jesus não era qualquer pessoa. Ela entendeu que aquele homem que estava ali não era qualquer homem. Jesus teve que falar isso para ela entender que o que Jesus estava falando não era coisa da carne, não era coisa que precisava naquele momento, era coisa que ela precisava para a alma dela ser curada, para a alma dela ser sanada. E quantos de nós não estamos com a alma ferida, com a alma cheia de angústia, com a alma cheia de coisas que muitas das vezes nos matam por dentro? Quantos de nós não colocamos a nossa cabeça no travesseiro e choramos porque a nossa alma está precisando de uma alma? Mas essa água está aqui hoje, irmãos. Essa água chama Jesus de Nazaré. E Ele parou para mim e para você e falou: ei filho, se você abrir o teu coração, certamente eu vou entrar e vou transformar a tua vida. Certamente, se você abrir o teu coração, eu vou mudar a história da tua vida. Esse sofrimento vai acabar, essa dor vai acabar, essa angústia vai acabar. Só basta você abrir o teu coração para mim, que o resto eu faço. É necessário nós abrirmos o nosso coração para Jesus. Aleluia. Essa mulher já não aguentava mais a angústia dentro da alma dela. Ela já não aguentava mais ter que pegar água no horário que as duas mulheres não estavam, porque ela não conversava com ninguém, não tinha diálogo com ninguém. Imagine só você num lugar onde você não tem diálogo com ninguém, Sadiel. Imagine só você num lugar onde ninguém olha para você, ou melhor dizendo,
A Bíblia diz que aquela mulher saiu pregando a palavra em todo canto. Eu conheci alguém que trabalhou na minha vida. Eu conheci alguém que quando eu tive um encontro com ele, a minha vida foi mudada, o meu coração se encheu de alegria. Porque é assim, quando conhecemos Jesus de verdade, o nosso coração enche de alegria. Aleluia. Aleluia. Não quer dizer que você não vai passar por dor. Não quer dizer que você não vai passar por sofrimento. Mas quer dizer que quando você passar por dor e passar por sofrimento, Jesus vem com bálsamo e limpa. Aleluia. Mas quer dizer que quando você passar com dor e por sofrimento, você vai entender que Jesus está contigo, guardando você, livrando você. Aleluia. A sua confiança já está totalmente em Jesus. Você tem uma vida transformada, uma vida cheia de gozo, de alegria. O mundo está caindo do teu lado, mas você está sorrindo, dando glória a Deus. Todo mundo quer te derrubar, mas você está falando, vou passando pela prova, dando glória a Deus. É interessante, sabe por quê? Porque você vai estar com o coração alegre. Porque por mais que você esteja vendo a situação ruim, mas você tem a esperança que aquela situação ruim não é para te matar, é para forjar o teu caráter. É para forjar você, porque ali Jesus teve também um forjamento de caráter com aquela mulher. Jesus não só teve aquele encontro com ela, mas forjou aquela mulher por inteira. Aquela mulher foi revestida na mesma hora pelo Espírito Santo. Aquela mulher foi cheia na mesma hora pelo poder que Jesus tem, irmãos. Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus é impossível não ter uma vida mudada. Ter um encontro com Jesus é impossível não ter uma vida mudada. É impossível, Marilene, uma pessoa não ter encontro com Jesus e não ter uma vida mudada. Você está na igreja é uma coisa diferente de você ter um encontro com Jesus. Você vir para o culto é uma coisa diferente de você ter um encontro com Jesus. Porque vir para o culto, irmão, qualquer um pode entrar. Agora ter um encontro com Jesus é aquele que abre o coração. É aquele que abre a alma. É aquele que fala assim, Senhor, conduz a minha vida, conduz a minha história. Muda o meu jeito de ser, o meu jeito de agir, porque eu confio em Ti. Ter um encontro com Jesus, irmão, tem mudança de caráter, mudança de postura, mudança de vida. Quem tem um encontro com Jesus verdadeiramente. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Deus. Oh, aleluia. É impossível uma pessoa que tem um encontro com Jesus, que beber da água que Jesus dá, continuar errado. Continuar errando. Se está errando ainda, é porque talvez não teve um encontro sincero com Jesus. Quando tiver um encontro sincero com Jesus, muda a vida, muda a história, muda o jeito de falar, muda o jeito de ir. Aleluia. Oh, glória. Aquela mulher ela teve uma vida transformada, Santiago. A vida daquela mulher ela foi transformada. Sabe por quê? Porque ela abriu também o coração dela. Imagine só, de Dodinei, ela estava com a mente perturbada, coração perturbado. Mas quando Jesus falou com ela, que ela entendeu quem era, ela falou assim: verdadeiramente és profeta. Verdadeiramente és profeta. Glória a Deus. Ela não sabia quem estava ali com ela. Mas quando ela teve aquele encontro, a mulher disse: eu sei que é o Messias, que chama o Cristo. Glória. Vem quando ele vier, nos anunciará tudo. Aleluia, Jesus Deus. disse: eu sou, eu quem falo contigo. Jesus falou para aquela mulher naquele momento: sou eu mesmo que falo contigo. E eu não vim só simplesmente para mais um culto. Eu não marquei esse encontro com você hoje só para mais um culto. Eu marquei um encontro com você hoje para falar que eu sou contigo. Aleluia. Eu marquei um encontro com você hoje para falar que eu posso mudar a sua história. Eu marquei um encontro com você hoje que eu posso. Jesus falou da seguinte forma: eu posso, porque você está falando diretamente comigo. Não é ninguém que está falando para você, não é ninguém que está passando para você, sou eu que estou falando para você. Se você quiser, eu mudo a tua vida. Se você quiser, eu mudo a tua história. Se você quiser, venha um encontro verdadeiro
está contigo. E se Ele está contigo, a palavra diz que não necessitamos mais de nada. O próprio Jesus disse: vocês só precisam de mim. Aleluia. Vocês só precisam buscar a mim. Aleluia. Aleluia. Amém? Tem um encontro verdadeiro com Cristo. Tem um encontro verdadeiro com Cristo. Não é só vir para a igreja não, Ju. Abrir o coração. Não é só vir para a igreja não. É falar: Senhor, muda a minha história, que eu preciso ser mudado. Aleluia. E Ele é capaz de mudar a história. Aleluia. Ele pode mudar a sua história. Ele pode dar essa água, Rafael, que você precisa para limpar a tua alma. Ele pode. Só basta você querer beber dessa água. Só basta você querer beber dessa água. Aleluia. Tenha um encontro verdadeiro com Cristo. Se você tiver um encontro verdadeiro com Cristo, Ele mudará a sua vida. Aleluia, Deus. Ele mudará a sua história. Ele mudará a sua família. Ele mudará. Só basta você ter um encontro verdadeiro com Cristo. Muitos acham que é só vir para a igreja, não. Não é só vir para a igreja. Muitos acham que é só estar no culto, não. Não é só estar no culto. Que adianta estar no culto, mas com a mente lá fora. Eu tenho que vir para o culto pensando: Cristo, hoje eu vou falar contigo. Aleluia, Deus. Cristo, hoje eu vou ouvir o Senhor falar comigo. Cristo, hoje meu coração está aberto para o Senhor. Faça morada em meu coração, transforma a minha vida, muda a minha história. Sabe por que muitas pessoas não têm vida mudada ainda? Porque só tem encontro com a igreja, mas não tem encontro com Cristo. Tem compromisso com a igreja, mas não tem compromisso com Cristo. Quando nós entendemos que o nosso compromisso não é com a igreja, é com Cristo, irmão, Deus mudando essa história, amém? Amém. Amém? Olha, eu confesso a vocês que não era essa mensagem que eu ia pregar hoje. Eu estava relutando para não pregar essa mensagem hoje. Eu estava relutando, eu ia pregar sobre Mateus 4 também, que fala sobre onde Jesus foi tentado, onde Satanás estava estudando essa mensagem. Mas quando eu cheguei aqui na igreja para orar, foi essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Sabe por que Deus colocou essa mensagem no meu coração? Porque Ele sabia quem está aqui. Talvez você precise beber dessa água. E essa água chama Jesus. Glória a Deus. Nós necessitamos, irmãos, de beber essa água todos os dias, para a nossa alma estar limpa. Amém? Amém. Glória a Deus, eu gostaria de chamar a Deus. Deus salve palmas para Jesus.